eu tô com muita pena dos meus cachorros. Eles estão passando muito mal. Ei, Lari, tudo bem? Ô, Lari, boa tarde é só para quem já almoçou. Quem não almoçou é bom dia. Tô brincando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, galera. Sério, hein? Ah, de chuva. Que cidade que tu tá? Ah, tu tá almoçada. Ah, tá, não. Aí tá. Tá explicado. Tá explicado. É, Ontário, no Ontário de São Paulo está frio e chuva. Porto Feliz. Ah, São Paulo tá vindo. Diz que agora aqui na. Sim, Dudu, Porto Alegre tá horrível. Eu tô em Pelotas, mas estão dizendo que Porto Alegre tá pior. Eu quero uma chuva. No fim de semana agora parece que vai vir uma chuva, né, galera? Aqui pro sul. Ai, que Espírito Santo é muito massa. Legal. Vamos lá, galera. Deixa eu só, deixa eu só compartilhar aqui a aula com vocês. Espera aí. Turururu. Então vamos lá. Espera aí. Tá aparecendo aí pra vocês normal, né, gente? Deixa eu só fechar minha porta aqui pra não entrar som de fora. Ai. Ai. Agora sim. Ali, galera. Bora, agora sim. Certinho, certinho, certinho. Ó, a Tati não almoçou. Se deu bom dia porque não almoçou ainda. Daqui só a Lari, que deu boa tarde. Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje vamos ter uma aula que, assim, vocês têm me pedido muito. Eu já mandei o e-book sobre avaliação de composição corporal ali no grupo, mas eu vou mandar de novo, tá? Eu vou mandar o e-book de novo ali, porque eu acho que ele é bem complementar a essa aula de hoje. Então, amanhã, hoje é quarta, sexta-feira eu vou mandar o e-book. Amanhã eu tenho outra coisa para mandar. Sexta-feira eu vou mandar o e-book, tá? Então, bora pro combate, galera. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabrício Degrande, sou o docente, sou nutricionista clínico esportivo, tenho formação em nutrição, educação física, algumas especializações, mestrado e doutorado em nutrição aqui pela Universidade Federal de Pelotas. Hoje, a gente vai discutir uma coisa que, cara, eu sempre quando eu vou criar alguma aula para vocês, galera, a primeira coisa que eu penso é o que que eu queria ver quando eu era estudante. E quando eu tinha aula, eu ficava, isso aqui não tá muito certo, não. Como é que eu faço na prática? Eu preciso ficar arriscando a pessoa? Eu uso bioimpedância? Eu uso balança? O que que eu uso? Eu uso só a fita? Eu uso o adipômetro? Né? Então hoje a gente vai sanar todas essas dúvidas e eu arrisco dizer que dessa aula gratuita vocês saem aplicando a avaliação em quem vocês quiserem, sendo bem honesto com vocês, tá? Vocês tendo a equação, né? Porque a equação a gente não vai saber de cor para fazer o cálculo ali da composição corporal. Vocês tendo essa aula, vocês já estão aptos a, pelo menos, saírem testando aí, usando as cobaias de vocês, a família, quem já está formado nos pacientes, né? Então vamos lá. Composição corporal humana. Bom, o nosso corpo é formado por diferentes tecidos, células, órgãos, elementos químicos, né? E a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente está falando de composição corporal e análise desta composição em vias clínicas ou até mesmo de pesquisa científica, vocês precisam entender uma coisa. A gente estima, estima, estima e estima. Tudo que vocês vão ver
são estimativas, seja aqui, né, ou em vários aspectos da nutrição, como por exemplo cálculos de gasto energético. Mas o que que representa isso a nível tanto de pesquisa quanto a nível clínico, ou seja, para nossa prática? Bom, isso representa o seguinte: primeira coisa é entender que tanto eu quanto vocês, a gente fala um conceito errado. Quem aqui fala peso corporal? Eu falo. Eu falo toda hora, peso corporal, tá? Mas a título de curiosidade, tá, galera? Na verdade, o termo correto é massa corporal total, certo? Ela é medida em quilos, e quando a gente está falando de uma análise, por exemplo, com uma balança, isso quer dizer que a gente está fazendo uma análise de um compartimento do ser humano, né? Por quê? Eu estou vendo o total ali, a massa corporal total, beleza? Dito isso, a gente tem, obviamente, modelos de mais complexidade. Por exemplo, a gente tem um modelo de 4 compartimentos, né? Que ele vai considerar gordura, água corporal, massa mineral óssea, proteínas, né? E é um modelo que ele vai precisar de equipamentos como ressonância magnética, né, o famoso DEXA, pesagem hidrostática, análise de espectroscopia, né? Então, normalmente, modelos de 4 compartimentos e multicompartimentos que vão dividir o corpo em literalmente vários compartimentos, eles não são usuais na nossa prática. Eles são muito mais utilizados em pesquisas científicas e considerados padrão ouro. O que que seria um padrão ouro, minha galera? Seria aquela análise que eu posso afirmar que isso se aproxima muito de algo real e eu posso utilizar de maneira validada em pesquisa, certo? Agora, quando a gente vai para a prática clínica, usualmente a gente vai dividir o corpo humano em dois componentes, certo? Ou seja, a gente vai ter a gordura corporal total, né, ou a massa gorda, e tudo aquilo que não é gordura. Ou seja, tudo aquilo que não é gordura. A gente vai ter dois compartimentos: massa magra, massa gorda. Quantos aqui, e aqui ó, isso é um trato entre nós, tá? Não tem problema nenhum. É aqui comigo que vocês vão dizer que não sabem o que sabem, tá? Pra gente depois não passar vergonha. Então é comigo que vocês, ó, professor, cara, eu sei que isso é fácil, mas eu não sei. Vou te falar a verdade. Não que isso seja fácil, mas enfim, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, se vocês sejam sinceros. Todos aqui sabiam que massa muscular, e isso vai ser muito importante para os próximos slides, massa muscular e massa magra são duas coisas diferentes? Todos vocês sabiam disso? Sim, não sabia, alguns sabiam, certo? Não. Bom, isso é muito importante que vocês saibam, galera. Vamos lá. Por quê? Quando a gente analisa com uma adipometria, por exemplo, né, a gente está utilizando um modelo bicompartimental, ou seja, com a equação, a gente vai dividir o nosso corpo em massa gorda e massa livre, de bem chamado de massa magra. Ou seja, captem o que eu vou falar. Massa magra e massa livre de gordura é a mesma coisa. O que que isso significa? O que que a gente precisa entender disso? Que a massa livre de gordura é tudo que não é gordura. Ou seja, nós vamos estar falando de músculos, nós vamos estar falando de ossos, nós vamos estar falando de água, nós vamos estar falando de vísceras, nós vamos estar falando de tecido não gorduroso, no geral, né? Ou seja, a massa muscular está contida na massa magra. Mas vamos lá, ganhar massa magra não necessariamente é ganhar massa muscular, e perder massa magra não necessariamente é perder massa muscular. Olha que é simples, mas dá um, né? Oh, pô, nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Por exemplo, durante um processo de emagrecimento, é esperado, né? É esperado que pessoas que têm obesidade grau 1, grau 2, grau 3
percam cerca de 25% do peso total relacionado à massa magra. E não necessariamente isso é algo ruim. Não necessariamente isso é algo ruim. Pode ser relacionado, por exemplo, à quantidade de água corporal total. Agora, o fato é, quando a gente entra mais profundo, todo mundo já reconhece essa imagem, né, galera? Certeza? E analisa a composição corporal do nosso cliente, do nosso paciente. Inclusive, nunca esqueçam isso que eu vou falar para vocês. Avaliar o paciente todas as consultas é crucial. Ah, mas como assim? Gente, essa é a forma que a gente tem de monitorar, diagnosticar, apresentar resultados para o paciente e fidelizar aquele paciente. Então, isso tem que ser feito com muita frequência, certo? Qual a minha sugestão? Análise mês a mês, ok? Seguindo, é de uma importância extrema que a gente tenha essa questão de acompanhamento de obesidade, sarcopenia, diagnóstico. A avaliação de composição corporal, por mais, a gente vai conversar sobre isso, por mais que ela apresente naturalmente viés, e vocês já vão entender por que que ela apresenta viés, certo? Ela é uma forma, por exemplo, de nos ajudar nos cálculos de gasto energético. Ela é uma forma, por exemplo, da gente classificar o nosso paciente com relação à composição corporal dele, seja um paciente fora do espectro atleta, né? Ou seja, um atleta de alta performance, que a gente pode dizer para ele que ele se enquadra semelhante ao que os grandes atletas vêm apresentando com relação à composição corporal. Ou seja, a composição corporal não é só uma valência estética, é uma valência da saúde, é uma valência da performance. Porém, o professor reforça para vocês que não será incomum o viés. Mas por que que existe esse viés? Por que que existe esse viés? Pessoal, só existe uma forma da gente realmente saber o quanto o nosso paciente tem de gordura. Qual é essa forma? Uma forma fidedigna. E aí, galera, qual é essa forma? Só existe uma forma que a gente tem como realmente saber o quanto o nosso paciente tem de gordura. Me falem aqui no chat. Ou antes, né, Milena? Mas o melhor é pós mesmo, tá? Dá pra ser antes, mas o melhor é pós, tá? Não vai fazer isso com o teu paciente antes, tá? Por favor. Senão eu acho que tu vai acabar perdendo o paciente. A gente também quer ganhar um dinheirinho, né, Milena? Né, Rebeca? Galera, a única forma altamente precisa é dissecação de cadáver. Todos os métodos que venham após isso serão modelos indiretos. E na prática clínica, por isso que a gente tem viés, a gente vai ter modelos que a gente chama de duplamente indiretos. Por que duplamente indiretos? Porque, olha só, acompanha. Eles se baseiam em algo. Tá acompanhando aqui o laser? Em algo que se baseia, né? Então, dito isso, a gente tem modelos padrão ouro, que o ideal seria uma dissecação. Por exemplo, eu já fiz, mas com uns ratinhos que eu pesquisava no doutorado, né? Inclusive, uns ratinhos a gente analisou que eles eram modificados, a genética deles, para eles terem obesidade. Né? Então a gente via lá, pesava a gordura, exatamente a quantidade de gordura, e a gente sabia exatamente quanto tinha de gordura, né? Mas quando a gente vai para um modelo padrão ouro, ou seja, utilizado na prática científica, né, a gente vai ver o DEXA, a pesagem hidrostática, o Body Pod, que, como vocês podem ver, são modelos muito mais sofisticados, que se baseiam em princípios relacionados à densidade corporal, né? Princípios relacionados à absorção dos tecidos com relação aos raios X,
né? Mudanças de pressão do ar dentro da câmara fechada, como no body pod. Agora, o que a gente tem na prática clínica, seja o ultrassom, né, que é um pouquinho mais sofisticado em termos de valores comparativo à adipometria, a própria adipometria e a bioimpedância faz com que a gente tenha uma alta variação de precisão dessas três possibilidades. O que que isso significa? Já respondendo a colega que perguntou, dobra cutânea é a que tem menos percentual de erro? Dentro da prática clínica, sim. Dentro da prática clínica, sim. Comparativamente com a bioimpedância, especialmente. Professor, tu tá chamando quem usa bioimpedância de burro? Não. Obviamente não. Eu tenho uma bioimpedância no meu consultório, certo? Eu me acho burro às vezes, mas não me chamo de burro. Agora, o que a gente sabe é, devido ao fato de que a bioimpedância, ela é prática, eu concordo contigo, tá? E de novo, eu tenho no meu consultório aqui não é uma crítica, mas o grande problema da bioimpedância aqui é uma coisa técnica, tá, galera? É discussão técnica. Aqui, que nem eu falei, vocês vão me falar, professor, não sabia disso. Eu não vou dizer. No máximo a gente vai dar risada junto, né? Agora eu não vou dizer, como que tu não sabia disso? Não, não. Se eu tô sendo professor de vocês, a ideia é que eu ensine vocês, né, galera? Então o negócio é o seguinte: a gente tem a bioimpedância baseando-se numa literalmente uma corrente, uma microcorrente elétrica que passa pelo corpo do sujeito e os nossos tecidos têm diferentes condutividades, né, galera? Então, baseado na resistência da corrente elétrica, é que se estima o percentual de gordura, quantidade de água. Agora, o que que acontece? Quantidade de água, a nossa água corporal total e o nosso tecido adiposo tem diferentes condutividades. Ou seja, qualquer variação de água ferra a bioimpedância. Por isso que ela tem um percentual de erro tão alto, que pode chegar a 11%. Enquanto que, na média, um bom avaliador vai ter uma margem de erro ali em torno de 4% na adipometria. Por quê? Porque, pessoal, é muito difícil da gente ter um alto grau de controle de o que a pessoa fez de exercício, o quanto ela consumiu de sódio, se ela menstruou ou não menstruou, o quanto que ela fez de xixi ou não fez, o quanto ela teve de sono ou não fez, se ela tá tomando remédio ou não tá, tudo isso afeta a quantidade de água corporal. Então, esse é um grande problema que a gente tem com a bioimpedância. Isso é um fato, infelizmente. Certo? Mas vamos seguir. Dito isso, a gente sempre tem três missões clássicas envolvendo a adipometria, certo? Eu entendo, Wendel, mas hoje vocês vão aprender a usar as dobras, é mais difícil, óbvio, né? E é mais prático usar a bioimpedância. Mas hoje vocês vão aprender. E outra, a discussão, entre aspas, com o paciente, ela é muito melhor elaborada quando existe as dobras, ok? Então a gente vai aprender a interpretar, a diagnosticar e a agir. Por que agir? Ué, se eu quero colocar ele num percentual X, se eu quero colocar ele num percentual Y, certo? Então, na interpretação, a gente precisa entender exatamente o que eu estou falando com vocês. Primeiro, o método pode medir o que ele se propõe. Por exemplo, uma bioimpedância que eu consigo subir nela e 11 da manhã me dá 20% de gordura e 7 da noite me dá 31% de gordura, será que teria uma validade para interpretar? Certo? Então, é muito complicado a gente utilizar somente a bioimpedância. Então, tu pode utilizar a bioimpedância, não é um problema. Mas a complementação, ou mesmo a base do processo, na minha concepção profissional, deverá ser a adipometria. Beleza? Então, dito isso, a gente tem diferentes classificações propostas, clássicas. Por exemplo, a gente tem a tabela de Lohmann, lá de 92. Desapareceu aqui um pouco a referência, mas é de 92 essa referência aqui. Onde ela vai classificar os homens. Opa, desculpa, não coloquei. Aqui é dos homens, tá? Conforme idade, o percentual, tá? E como ele se enquadra.
excelente, bom, acima da média, né? Das mulheres, a mesma coisa, baseado na idade, baseado no nível. A gente também tem, pessoal, a gente também tem a possibilidade, como eu falei lá no início para vocês, de comparar com dados do esporte. Então, por exemplo, no basquete, olha que curioso, a gente costuma observar homens que estarão com um percentual em torno de 6 a 12%. Mulheres um pouco mais alto, 20 a 27%. No fisiculturismo, tanto homens quanto mulheres, naturalmente com um percentual de gordura extremamente menor. No triatlo, homens com um percentual de 5 a 12, mulheres de 10 a 15. Mas a gente também tem a possibilidade, e é algo que vocês vão fazer em consultório, de analisar essa classificação com base no contexto da soma das dobras. Então, aqui a gente tem a possibilidade dessa análise dentro do contexto das 7 dobras propostas por Pollock, que eu já vou mostrar para vocês, certo? Onde a gente vai classificar tanto pessoas normais quanto atletas com base no sexo, com base no nível, então excelente, bom, regular, pior que a média, ruim, e o somatório das dobras, o que acusa aqui. Então, por exemplo, um somatório dessas 7 dobras que está acima de 130, vocês já vão entender o que isso quer dizer, né? Ele classifica aquele atleta homem como ruim. No das 8 dobras, também. Aí, nesse caso das 8 dobras, a gente tem uma adição da dobra do bíceps, certo? Da dobra da panturrilha, desculpa. Enquanto que nas 7 dobras, vocês já vão ver quais são as dobras, tá? Então, basicamente, pessoal, para quem está um pouco perdido com relação a isso, o que significa a soma das dobras? É a gente pegar a dobra subescapular, abdominal, vocês já vão ver quais são as dobras, tá, pessoal? Não se estressem com isso ainda. Suprailíaca, axilar média, coxa, subescapular e tricipital, e a soma delas dar aquele valor. Certo? Então, essa unidade de medida é sempre milímetros, porque as dobras são medidas em milímetros. Beleza? Me comentem se isso não ficou claro aqui no chat, tá, galera? Quais são as dobras, não precisa ainda ter dúvida que eu já vou mostrar. Mas se isso não ficou claro, me comentem no chat, por favor, tá? E claro, pessoal, a gente tem todo um processo de qualidade, por enquanto tá claro, beleza? Muito claro, boa, Rebeca. Bom, a gente tem todo um processo de análise de qualidade. Então, quais são os padrões que a gente tem? Então, o que que isso significa, galera? Tudo que eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, vocês podem daqui a pouco fazer um curso de fim de semana e vir aqui e dizer assim, não, professor, tu tá errado porque a dobra que tu me falou estava errada. Eu vou te confrontar, entre aspas, né, dizendo, não, olha só, o que eu me baseei foram nos métodos mais fidedignos que a gente tem globalmente. Organização Mundial da Saúde, método de Lohmann, o Isaac. Ou seja, o que eu trouxe aqui é o que está de acordo com as diretrizes científicas que a gente tem atualmente. Certo? Então a gente tu até pode ver diferente num curso, tudo bem, mas o que eu trouxe aqui é baseado no que a gente tem disposto no mais fidedigno dentro da ciência. Além disso, obviamente, é interessante que a gente tenha padrões de análise conforme a instrumentação também. A minha forte sugestão para vocês, galera, forte sugestão, é que vocês trabalhem com ou o da Sescorf. Como assim trabalhar, professor? Eu já vou dar uma dica de como vocês podem utilizar um para teste, para ficar brincando, né? Mas para prática clínica, a minha sugestão é Sescorf, certo? Preferencialmente o científico da Sescorf, ou outro de altíssima qualidade, mas com valores um pouco mais altos, bem como o da Sescorf, que é Prime Med, tá? Ou Sescorf ou Prime Med. Professor, e os outros? Os outros têm um valor um pouco menor, mas que, por exemplo, se tu ainda está numa fase inicial, está na faculdade, está entrando para os atendimentos recém, vocês podem utilizar
Luca, eu posso te. O Luca perguntou da Ava Nutri. Eu vou ter que ser sincero, tá? Cara, eu comprei o da Ava Nutri e, assim, com todo respeito à marca, vá que isso me traga algum problema. A qualidade não me agradou. Ele se quebrou muito rápido. Mas muito rápido mesmo, tá? Assim, todo respeito à marca, tá? Pode ter sido uma experiência individual, tá? Mas Prime Med, Sescorp, excelentes marcas, bem como, professor, eu não quero gastar agora, eu quero treinar. Gente, olha só. Fitmetria. Fitmetria. Vou colocar no chat. Ah, é? Tem fidedignidade? Não, gente, vocês não vão ficar usando pro resto da vida de vocês. É para vocês treinarem com ele, porque ele é R$ 50. Olha, eu não vou sair atendendo agora, eu não quero gastar muito com anticômetro. O professor também tem uma missão de ajudar vocês nesse sentido. R$ 50, vocês estão bem servidos para treinar. R$ 50, tá? Esse aí, acabei de falar, Luísa. Fitmetria. Fitmetria. Tá? Acabei de falar, coincidência. Tá? Ok, para treino, ok. E como é o treino de vocês? Regras gerais, galera, baseado Organização Mundial da Saúde, ISAC, tabela de Lohmann, desculpa, tudo que a gente tem de mais fidedigno baseado na ciência. O que que a gente tem? Regras gerais. Avaliado em pé, postura anatômica, ou seja, braços lateral ao corpo. Vocês vão pinçar a dobra e o indicador com a mão esquerda. Ó, estão vendo aqui? Pinçar a dobra com o polegar e o indicador da mão esquerda. Posiciona o compasso perpendicular à dobra, 1 centímetro abaixo dos dedos, leitura depois de 2 segundos, larga, larga. Leitura depois de 2 segundos, larga, larga. Beleza, galera? Essas são as regras gerais. E quais são as circunferências e as dobras que vocês vão analisar em consultório? Vamos lá. Circunferência abdominal, passando pela famosa linha do imbingo. Muita gente confunde e acha que isso é cintura. O digital, a Dus perguntou, acha bom o digital ou tradicional? Não tem grandes diferenças de calibração e tal, sinceramente, tá? Mas o digital é mais bonito. Chama, pô, sacanagem, né? Mas é verdade, o digital chama mais atenção, né? Bom, então agora tu vai aprender, Márcia. Comigo mesmo, tá? Vamos lá. Márcia falou que comprou, mas não sabendo muito usar, mas tá, então hoje vocês vão aprender, tá? Vocês vão ver tanto as regras quanto imagens que vão direcionar vocês. Circunferência do abdômen, muita gente acha que isso é circunferência da cintura. Não, pessoal, isso aqui é circunferência do abdômen, ok? Circunferência da cintura, ou vocês vão pegar cerca de 2 centímetros acima do imbingo, ou na menor circunferência da região do tronco superior. Por exemplo, em pessoas com obesidade, certo? Em pessoas com obesidade. Ou é tudo a mesma coisa, tá? Ou ainda vocês podem se basear o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Entre a última costela e a crista ilíaca. O que que seria ponto médio? Ué, a distância de 10 centímetros no ponto do 5. E, curiosamente, já fica a dica, é legal porque essa é a mesma dobra suprailíaca, tá? Quando vocês vão pegar a dobra. Circunferência de quadril, maior região do tronco inferior. Ok? Galera, circunferência de perna, de panturrilha, maior região da perna, ok? Circunferência do braço relaxado, ponto médio entre o acrômio, certo? Ali no ombro, e o olecrano, ou seja, mediu 20 centímetros, o ponto médio é o 10. Circunferência na volta da região do bíceps, essa é a circunferência relaxada. E a circunferência contraída, vocês vão pedir para o paciente de vocês estender o braço 90 graus, desculpa, de maneira reta, palma da mão voltada para cima, contrai 90 graus e pega na mesma região. Esse é o braço contraído, certo? Vamos para as dobras. Galera, isso aqui é o que tem na literatura. O que eu estou falando para vocês aqui é o certo, então se baseiem nisso, ok? Beleza. Dobra do peitoral ou do tórax. No homem, ponto médio entre o mamilo e o acrômio. E a linha axilar anterior, certo? Então, axilar, mamilo, ponto médio, certo? Então, deu 5 centímetros, 2,5.
Dobra, ela é uma dobra que ela é realizada de maneira diagonal. O que seria diagonal? Vai pegar mais perpendicular, certo? A mesma coisa, oblíquo, né? Gente, oblíquo. Desculpa, pega aí de maneira oblíqua. No caso da mulher, pessoal, prestem atenção aqui. É um terço dessa linha. Então, seria, se por exemplo deu 9 centímetros, vai pegar 3 centímetros. Certo? Beleza? Ok? Dobra axilar média. É um ponto de intersecção, galera, que tem do processo chifoide com a linha axilar. Então, elas vão se cruzar aqui, elas vão se cruzar aqui, a gente vai fazer a pegada de maneira oblíqua também. Certo? Dobra subescapular. A gente vai pedir para o nosso paciente trazer o braço para trás. A gente vai conseguir ver a escápula do paciente, vai pegar um dedo abaixo da escápula. Beleza? Da borda inferior aqui da escápula. Dobra também realizada de maneira oblíqua. Dobra tricipital, mesma coisa da circunferência, ponto médio do acrômio até o olecrano. Vai pegar a dobra tricipital de maneira perpendicular, ou seja, reto. A dobra tricipital, diferente do que eu falei para vocês da subescapular, e semelhante à dobra bicipital, como vocês estão vendo aqui, ela vai ser pegada de maneira reta, bem como a dobra abdominal, que é um ponto anatômico cerca de 3 centímetros à direita da cicatriz umbilical. Certo? Ah, legal, Lari. Que bom ouvir isso. Certo, galera? Então, a dobra abdominal que a galera tinha dúvida, é essa aqui. Ela é realizada de maneira reta, ó, retinho. A pegada é reta, 3 centímetros lateral à linha do imbingo. Agora, a suprailíaca, ela é pegada de maneira oblíqua e vai ter um ponto médio entre a crista ilíaca. Olha o laser ali, ó, na crista ilíaca e a última costela, galera. Última costela, crista ilíaca, faz a pegada no ponto médio de maneira oblíqua. Galera, e a dobra da coxa? Dobra da coxa. Dá diferença, Mariana? Dá diferença pegar na posição errada? Dá. Dá sim. Tá? Dobra da coxa, galera. É, aqui parece que não é a linha média, mas depois que eu descobri, é porque o short da menina, ele tá mais pra cima, assim, aí parece que não é a linha média, mas é, tá? Dobra da coxa. O nosso paciente vai colocar o peso para a coxa inversa, ou seja, para a coxa esquerda, reforçando, a gente sempre pega no lado direito do paciente. A gente vai fazer uma linha média da porção ali suprapatelar até o início da dobra inguinal, né? Ou seja, ali quando inicia a coxa, digamos assim, né? Na dobra inguinal, e pegada de maneira reta, reto da coxa. Perna ou panturrilha, o nosso paciente vai apoiar a perna direita dele numa plataforma que ele consiga manter o joelho dele em 90 graus e faz a pegada de maneira paralela também, certo? Isso aí. Já é assim, ó, é a cobaia. Namorado, namorada, mãe, pai, vovó, é assim, ó, é cobaia. Sinto muito família. Vocês vão ser minhas cobaias, tá? E aí, o que que vocês vão também brincar, galera? O que que vocês também vão brincar? Oblíquo é a pegada, é literalmente 45 graus, ó. Re- Reto, reto, ó, retinho, tá? Oblíquo. E aí, o que que vocês vão brincar também? Vocês vão pegar esses resultados e vocês vão colocar. Ah, professor, eu ainda não tenho um software, tá? Cara, primeiro, o Dightbox deixa vocês utilizarem gratuito para estudante algumas funções, tá? Avaliação, inclusive. Ou vocês podem pegar as próprias equações que tem na internet. É muito fácil de fazer isso.
Tem vários sites, ou eu posso, até daqui a pouco, se vocês não acharem, é só me chamar que eu encontro para vocês. Que quem não tem ainda software e tal, tá economizando, pode jogar os valores e ali já descobre. Entende? Dito isso, não conheço de Etita. Eu gosto mais do da Hitbox. Eu gosto mais, Felipe. A gente tem classicamente várias dobras, mas qual a sugestão do professor para vocês? Tá? Para população adulta, Pollock 7 dobras, Jackson e Pollock 7 dobras. Para crianças, Petrowski. Para idosos, Durning, ok? E deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É um software novo, não, e tem modo estudante, legal. O da Xbox eu sei que tem também. Legal, legal. Vai tirar print, Rebeca. Dani. Desculpa, Petrovski, Luísa. Tá? Dito isso, galera, então a gente tem etapas que a gente segue para avaliação. Então vamos lá. Escolha da equação, cálculo do somatório das dobras, isso tudo software já vão fazer, mas a gente pode fazer à mão. Aplica a forma já converte para percentual de gordura utilizando o Siri, o próprio software já faz isso, certo? A gente compara e, bom, na verdade já vou falar sobre isso, né? A gente compara e depois a gente discute. Porque esse é um lance que a gente consegue, pessoal. Como é que eu posso dizer? Não, vai ser disponibilizado uma coisa muito melhor para vocês, tá, pessoal? Um e-book de mais de 100 páginas que eu vou mandar na sexta-feira lá no grupo, tá? É até melhor. É melhor, porque daí tá tudo mastigadinho ali, tá? Tá tudo mastigadinho ali. Gratuito. E claro, interpretar os métodos. Ou seja, o que que a gente vai, o que que eu quero dizer com isso? Usando seja dobras, usando seja bioimpedância, é sério o que eu vou falar. Vocês vão explicar para o paciente de vocês, galera. Ó, o que a gente está fazendo aqui é uma estimativa e a gente precisa entender que isso é uma estimativa. Entendendo que isso é uma estimativa, a gente entende que isso tem viés. Quer dizer, Nutri, que não dá para usar? Não. Quer dizer que totalmente dá para usar. Mas contigo, eu te avaliando, mês a mês, aí tu já faz outro papo que a gente vai ter, mas já faz a forçação para, ó, tu tem que seguir o acompanhamento comigo. E de fato, isso não é um migué, a pessoa tem que seguir mesmo, né? Mas explicando o seu viés, né? Sabendo que tem viés, galera, falta bem pouquinho, tá? Já tô fechando a aula. Não comecem a cansar muito aí, que eu sei que é cansativo, mas vamos lá. Galera, sabendo que tem viés, o que que a gente faz, tá? O que que a gente faz? De nada, legal teu comentário. A gente vai não só analisar o percentual de gordura, não só. A gente vai falar dobra por dobra para aquele paciente. Hã? Como assim? Gente, se tem viés, é legal utilizar o percentual? A gente vai falar, olha só que legal, o teu percentual foi de tanto para tanto, mas espera aí, quer um dado mais legal? Que por isso que eu falo que a bioimpedância a gente não consegue fazer isso. Lembra a tua dobra do abdômen que estava 30? Ela está em 20. Pô, peraí, isso é uma análise direta. É uma análise direta, não passa nem por estimativa. Eu estou conversando com ele e eu estou falando, olha só que legal, a tua dobra saiu de 30 para 20, né? A gente vai utilizar também, se o paciente permitir, não a título de postagem nem nada, mas analisar por fotos, né? O paciente, mas sim analisar dados brutos. Os pacientes gostam muito disso, porque isso representa que a gente está realmente dando valor para aquilo, a gente está realmente monitorando. E, por exemplo, imagina tu dizer para um paciente que, olha o impacto disso, galera, olha o impacto. Sabia que a tua circunferência estava em 104 do abdômen? E isso é uma zona de risco cardiovascular? E agora ela está em 98, ou seja, tu saiu dessa zona de risco cardiovascular? Olha o impacto que tem isso, galera. Que muitas vezes na bioimpedância a gente acaba esquecendo de ter esse complemento. Então é muito importante que a gente faça toda uma análise.
e não só uma análise aleatória do percentual de gordura. Certo? Lembrando, sexta-feira vai chegar o e-book para vocês, tá? Sexta-feira chega o e-book para vocês da, das dobras cutâneas, vai explicar ali com fotos, e além de fotos, vocês vão ter exatamente onde pinça a dobra. E aí vocês vão usar aquele e-book para praticar em casa. Vocês vão usar aquele e-book para praticar em casa, tá? Beleza? Agora, galera, eu tô lançando aqui no chat, vocês sabem que a gente teve uma formação agora, na semana passada, e agora a gente já abriu para o workshop. Sim, vai treinar com toda a tua família. Mas tu vai agora, Bruno. Incomoda eles, tá? Então deixa eu ser direto, bem direto com vocês, né? Vocês sabem que eu sempre mostro conceitos, raciocínios, como pensar, né? Mas prescrever com segurança na prática clínica e real, tá? É algo que a maioria dos nutricionistas, infelizmente, não sabem fazer. Não sabem fazer. Sabe calcular, sabe falar de metabolismo, cita artigo, né? Muito bonito, que nem eu faço aqui com vocês, mas vem a dúvida, né? Qual estratégia que eu escolho? Eu estou individualizando de verdade? E como que eu ajusto quando esse paciente não está evoluindo? Né? Como prescrever sem copiar e colar? Por quê, né, galera? Porque hoje tem tanta gente. Eu tenho que parecer ser o melhor Nutri, mas tu é o melhor Nutri? Tu realmente é o melhor Nutri? Então, o workshop que eu criei foi o workshop Prescrição de Dietas na Prática Clínica. Então, eu vou ensinar o raciocínio para vocês. E tá aqui o chat, tá? No chat tá já para vocês acessarem, tá? Valor, preço de estudante, obviamente, como eu sempre combinei aqui com vocês, certo? Vagas limitadas. E eu vou dar recomposição corporal, emagrecimento, hipertrofia, saúde, como estruturar raciocínio clínico antes de montar a dieta. Como decidir se a gente vai fazer um déficit mais agressivo, mais moderado. A pessoa tem obesidade grau 3, eu faço mais déficit que a obesidade grau 1? Não sei. A gente vai discutir isso no workshop, certo? Ao vivo e online, no dia 28 de fevereiro, certo? Com certificado, óbvio, Simon. Com certeza, com certificado. O certificado depois eu emito para vocês diretamente no WhatsApp, tá? Com certificado, certo? Dia 28 é um sábado, ao vivo, online. A gente vai ter 2 horas completas e 1 hora adicional que vocês vão poder fazer dúvidas diretamente comigo, certo? Então, 2 horas completas sobre o prescrição na prática clínica. Entender qual fórmula vai utilizar, por que não vai utilizar a fórmula ou por que vai utilizar, certo? Boa, Márcia. Vem então. Tô te esperando, tá? Dieta para obesidade. Boa, galera. Eu vou deixar aqui então o link aqui no chat, tá? Dieta para obesidade. O paciente não está evoluindo, eu faço diet break. Talvez alguns de vocês nem saibam o que é diet break. É uma técnica extremamente avançada, pesquisada por pesquisadores influentes nos Estados Unidos, como Bill Campbell, né? Então não é o cardápio bonito, é de fato a gente aprender a ser foda como nutricionista. E saber dizer o que a gente. Se qualquer pessoa nos questionar, o médico nos questionou, um outro Nutri nos questionou, sim, sim, eu usei isso, isso, isso. Tu sabe do que eu tô falando? E isso é o que eu faço. Porque tu tá me questionando, mas tu sabe do que eu tô falando? Eu usei por causa disso e disso e disso. Então a gente vai para um nível. Sim, 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 Bruna, totalmente. Na verdade, o workshop é especial para estudantes, tanto que o valor é para estudantes. Tu vai aprender o beabá, vai vir do zero até o avançado nesse workshop, eu te garanto isso, tá? Eu te garanto isso. E é para principalmente estudantes, pode estar no primeiro semestre, desde que seja estudante de nutrição, certo? Dia 28. Porém, eu tenho uma bonificação adicional para vocês que se matricularem hoje, tá? Vai ficar gravado para vocês durante um ano. Quem se matricular hoje tem disponível a aula por um ano para acessar quando vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Além dela ser ao vivo e online, vocês terem essa 1 hora de dúvida adicional diretamente comigo. Certo? Beleza? Então, se vocês querem elevar nível profissional, ganhar confiança, segurança principalmente, né? Isso
não é o terninho, não é. Posso mandar no. Eu vou deixar o link contigo, Márcia, porque esse esquema de deixar gravado por um ano eu quero deixar específico aqui para nós. Então, faz assim, ó. Eu entendo que tu vai ter que sair. Eu vou te mandar, mandei aqui no chat o link. Já abre esse link ou dá um copia e cola, tá? Para deixar separadinho depois. Certo? Então, essa é a próxima etapa que vocês têm que seguir, certo? Inscrições abertas para hoje vai ficar gravado por um ano, ok? E eu quero. Bom, vocês já entenderam isso. Eu quero caminhar com quem realmente quer se tornar técnico, seguro, estratégico e conseguir pacientes através disso, e não parecendo ser um bom nutricionista, sendo de verdade. Certo, galera? Bom, aproveitem, deixei aqui para vocês, vi que alguns até já adquiriram, tô muito faceiro. Lembrem que as vagas são limitadas, aproveitem para adquirir hoje, certo? E até a próxima aula. Não saiam do grupo, sexta-feira tem um e-book que eu vou mandar ali gratuito, tá? E-book completo. São mais de 100 páginas, se eu não me engano, só sobre avaliação. Certo? Lembrando que também tem isso. Meus e-books não tem IA, tá, galera? Meus e-books é aqui, ó, é na mão grossa mesmo. Tá? Beijão, gente. Até a próxima. Tchauzinho, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Valeu, Yas. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, Felipe. Tchau.